Alô, galera, tudo bem? Como é que estamos? Então, como vocês viram, nosso primeiro encontro, a gente procurou abordar vários assuntos referente lá ao edital do PS1, que a gente chama de PS1, né, que é a citologia, histologia, reprodução, aquelas coisas lá que nós vimos. Nessa aula de hoje, nesse nosso encontro, segundo encontro, na realidade, a gente vai abordar o tema de evolução, tá certo? Evolução biológica. E como a gente já discutiu, né, em sala, com vocês, nas videoaulas, né, quando se fala em evolução, está se falando em adaptação, né, uma forma de se adaptar ao ambiente. Então, essas duas palavras andam praticamente juntas. Certo? E aqui a gente vai, então, conversar um pouco a respeito desse tema. Lembrando que o foco principal, aqui no caso nosso, específico dessa revisão, conforme o edital, eles pedem mais a questão do histórico das teorias evolucionistas. Tá? Mas a gente procurou fazer de uma forma bem mais ampla essa revisão. Ok? Fica já a nossa solicitação, nosso pedido, né, em caso de dúvida, que vocês nos procurem para sanar essas dúvidas, que vocês não podem alimentar isso durante muito tempo, porque isso vai trazer uma certa angústia para vocês. Então, procure logo a gente para tirar a dúvida, para resolver o que tiver em pendência aí, tá? Mas acompanhe a aula juntamente com a apostila e os conteúdos que vocês têm sobre evolução. Tranquilo? Então vamos lá. Essa primeira questão, ela diz o seguinte: se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, minha teoria poderá ser enterrada. Tá? Então ele está dizendo que se mostrar que é um cara que não tem ancestral. Sobre essa frase, afirmou-se que contrapõe-se ao criacionismo religioso. Ela é uma frase que ela vai se contrapor ao criacionismo. 2. Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas as espécies têm uma essência fixa e eterna. 3. Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a hipótese evolutiva darwiniana. Quem disse isso foi o Darwin. Essa frase aqui é do Darwin, tá? 4. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir das modificações da espécie ancestral. Né? Isso aí é evolucionismo. Nega a existência de espécies extintas que não deixaram descendentes. Será? Então, aqui ele quer saber quantas dessas afirmativas aqui estão de acordo com o que o Darwin falou. Então, ele se contrapõe ao criacionismo, porque ele está falando de um ancestral, né? 2, contrapõe-se à existência de Platão, porque ele fala que as espécies são fixas e eternas, certo? E o 3 sugere a possibilidade de se comprovar que, se comprovada, poderia refutar a hipótese darwiniana. 4. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir das modificações de ancestral não aparentada entre si, não tem nada a ver a frase com isso. Nega a existência de espécie, não nega a espécie de jeito nenhum. Ok? Então, ficamos aqui com a 1, a 2 e a 3 e o velho Charles Darwin. 2. A figura mostra, essa figura aqui, raízes de uma planta de soja, a Glycine maxi, com pequenos nódulos comuns em raízes de leguminosas. Tá? Dica valiosa aqui, está dizendo que a soja pertence à família das leguminosas. Esses nódulos são causados por bactérias denominadas genericamente de rizóbios. Ok? Essas bactérias, vivem em simbiose com as leguminosas, fixando o nitrogênio atmosférico
e fornecendo para essas plantas numa forma assimilável. Essa frase está correta ou ela é falsa? Tá? Vivem em simbiose com as leguminosas, fornecendo à planta a maior quantidade de carbono necessário para a fotossíntese. Não tem nada a ver com fotossíntese aqui. C. São parasitas das leguminosas, não são parasitas. É uma relação ecológica chamada mutualismo ou simbiose, né? São parasitas, não são parasitas, vivem em simbiose com leguminosa, realizando a fixação biológica do fósforo, não, é a fixação biológica do nitrogênio. Então, vivem em simbiose com a leguminosa, fixando o nitrogênio atmosférico, o N2, numa forma que essa planta possa assimilar. Tá? Essa relação ecológica são muito comuns entre essas bactérias, chamadas genericamente de rizóbios, e as plantas da família da leguminosa, a soja, o feijão, a ervilha, tá? O grão de bico, tá? O amendoim, todas aquelas plantas que têm vagem pertencem à família das leguminosas. 3. Em uma região de mata, foi observada uma cadeia alimentar formada por gafanhotos, que se alimentam de plantas, que servem de alimentos para passarinhos, que por sua vez são predados por gaviões. Sobre essa cadeia alimentar, assinale a alternativa correta. 1. Então, entrou uma questão de ecologia aqui na evolução, mas vamos lá, né? Então vamos lá. Numa região, a mata, a cadeia alimentar, a planta, serve de alimento para quem? Para o gafanhoto, para o gafa. O gafanhoto se alimenta das plantas e serve de alimento para o passarinho. Passarinho. Que serve de alimento para o gavião. Certo? A planta é o produtor, o gafanhoto o consumidor primário, o passarinho é o consumidor secundário, o gavião é o consumidor terciário. Fugi um pouco aqui do assunto, mas vamos lá. Sobre a cadeia alimentar, a alternativa correta. Os passarinhos pertencem ao nível trófico de consumidor primário. Não, o passarinho é consumidor secundário. Pois se alimenta de gafanhoto, o gafanhoto é o consumidor primário. Está errado. O aumento da população de gaviões nessa região acarretará a consequente redução populacional da planta. Se aumentar a população de gavião, diminui a população de passarinho. Diminuindo a população de passarinho, aumenta a população de gafanhoto. Aumentando a população de gafanhoto, diminui a de planta. Então, não vai aumentar, não vai reduzir a população das plantas, está errado. Os gafanhotos atuam na fixação do gás nitrogênio ativo, não tem nada a ver com isso aqui, gafanhoto fazer isso, é os rizóbios. A diminuição da população de passarinho nessa região acarretará o gafanhoto vai aumentar porque vai acabar o seu predador. As bactérias atuam como decompositores dos gafanhotos, transformando a matéria orgânica morta em carboidrato. Certo? Então, o que eu falei aqui? Aumento da população de gavião nessa acarretará a consequente redução populacional da planta. Sim. Aumenta a população de gavião, vai diminuir a população da planta. Por quê? Porque vai diminuir a população de passarinho, vai aumentar de gafanhoto. Aumentando de gafanhoto, abaixa da planta. Tá? Então, aqui a correta é a letra B. Aqui, ok? Como eu disse, fugiu aqui um pouco da nossa evolução, mas vamos lá. Outra? Acho que está misturada aqui, hein? A figura acima representa pirâmides ecológicas. Considerando a cadeia alimentar fitoplâncton, zooplâncton, fitoplâncton,
zooplâncton, peixes, as pirâmides de energia, de biomassa e de número, em um dado momento, são respectivamente. Então, lembra que fitoplâncton e zooplâncton são um caso especial, né? Os fitoplânctons, eles ficam de pirâmide de energia, é sempre com o vértice voltado para cima, certo? Então, aonde tem A aqui, tá beleza. Pirâmide de energia. De biomassa, geralmente acompanha a pirâmide de energia, geralmente. Mas como ele fala em fitoplâncton ou plâncton aqui, os fitoplânctons são em menor quantidade que o zooplâncton, tá? E a de número também. Então, nós temos aqui o que? Começa com a A. Cadê a A? É a pirâmide de energia, obrigatoriamente, é com o vértice voltado para cima. A pirâmide de biomassa B, do fitoplâncton, tem menos do que o zooplâncton, tá? E de número, tá? O fitoplâncton, menos do que os zooplânctons, e muito mais dos peixes aqui, que se alimentam desses zooplânctons, ok? Galera, tá misturada aqui a ecologia com a evolução, mas não faz mal não. Vamos lá. 5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparece. Presta bem atenção aqui, porque vai ter um certo conceito aqui que você precisa lembrar. No processo de especiação simpátrica, alopátrica, por deriva genética, por gradualismo, por inviabilidade do híbrido. Aí diz o seguinte, vai preencher com uma dessas palavras aqui. A separação geográfica entre populações de uma espécie ancestral, da mesma espécie, é o primeiro passo para a formação de duas novas espécies. Já no processo de especiação tal, tá? Então tem dois tipos de especiação, a simpátrica e a holopátrica. Então tem que ser onde aparecem essas duas palavras aqui no enunciado. Ocorre o surgimento de duas novas espécies em uma mesma localização geográfica. Então não há a separação por uma barreira geográfica, certo? Na primeira tem a separação geográfica, o isolamento geográfico, e na segunda não tem. Decorrente de rearranjo cromossômicos ou mutações, diferenciando o conjunto gênico dentro da mesma população. Então, a alopátrica precisa de separação e a simpátrica não precisa de separação para surgir, a partir de uma população ancestral, duas novas espécies diferentes. Ok? Então, observem, essa questão dá para você relembrar aqui o conceito de especiação alopátrica, tá? Até aqui, alopátrica. E daqui para frente o conceito de especiação simpátrica. Simpátrica sem isolamento geográfico. Tá? E a holopátrica é um tipo de especiação em que precisa ocorrer o isolamento geográfico. Ok? Migração, não tem nada isso aqui a ver com especiação. A gente sempre fala para vocês em sala sobre aquela que precisa do isolamento geográfico, ou seja, da alopátrica. Atualmente, a prática de compostagem doméstica com utilização de minhocas vem se expandindo, tanto por maior conscientização, como também por campanhas promovidas por organizações governamentais e não governamentais. Está falando sobre compostagem doméstica, tá? Usando minhoca. A técnica é bastante simples e depende basicamente de depósito de restos alimentares, vegetais, em caixas contendo as minhocas que os consomem. Um dos benefícios ecológicos da compostagem doméstica relaciona-se diretamente com então ele quer saber um dos benefícios, né,
que essa compostagem traz. Reciclagem de resíduo sólido, que minimiza a exploração de recursos minerais. B. Redução da quantidade de resíduos alimentares cujos destinos são os aterros sanitários. C. Destinação de resíduos tóxicos que não podem se descartar no lixo comum. D. Reprodução de minhocas para recuperação de área degradada pela ação antrópica. E E. Produção e utilização de biogás gerando decomposição. Aqui não é minhoca, isso aqui é bactéria. Então ficamos com a redução da quantidade de resíduos alimentares, aquele resto de comida, em vez de você jogar fora, que vai lá para o aterro sanitário, você pode usar para fazer a compostagem, usando as minhocas aí para isso. Ok? O gráfico abaixo representa a ação de uma grave doença epidêmica sobre a população de ratos de uma pequena cidade. Ok? Os períodos de tempo numerados de 1 a 4, 1, 2, 3, 4, indicam respectivamente. Ora, vocês lembram lá da densidade demográfica, né? Então, quando aqui está em equilíbrio, período 1 está em equilíbrio, está em crescimento não. Tá? Esse equilíbrio é dinâmico. Tá? 4, então, já descartamos aqui a alternativa D e a alternativa E. Certo? Observe que 4 também está em equilíbrio. Então, não pode ser crescimento aqui. Tá? Então, vamos eliminar aqui a A. Certo? Ficamos, então, com B e C. Tá? Então, está dizendo que representa da epidemia. A epidemia vai matar alguns ratos. Então, o que vai acontecer com a população de ratos? A população de ratos vai diminuir. Então, 2 vai ter uma diminuição. Certo? A epidemia. Tá? E aqui em 3 está tendo uma recuperação. A população está crescendo. Tá certo? Então, aqui não é recuperação. Aqui em 2 é o quê? Aqui em 2 é a epidemia. Então, ficamos com a letra B. Ok? Equilíbrio, a epidemia, a recuperação e o volta ao equilíbrio de novo. Tá? Isso aí a gente chama de dinâmica de população. Vimos aquela lá da cadeia alimentar, do gavião, do gafanhoto, do passarinho. Também aquilo equivale à dinâmica. Tá? 8ª questão. Na planície africana, dois leões competem por uma zebra. Então, aqui nós temos uma competição entre eles e a zebra é a presa. 1. Tá? O que ganha a disputa alimenta-se dela. De quem? Da zebra. Tá? E, uma vez que se satisfaz, um bando de hienas limpa o resto que ficam. As hienas vão comer o resto daquele que ganhou a competição. Certo? Considerando as relações ecológicas descritas, podemos afirmar que elas são 1. Benéfica para um dos envolvidos e prejudicial para o outro na competição. Se um vai ganhar, ele diz aqui que um ganha e o outro perde, né? 1. Benéfica para um dos envolvidos e prejudicado para o outro. Ok, essa aqui também continua do mesmo jeito. Prejudicial para ambos os envolvidos. Prejudicial para ambos os envolvidos, benéfica para um, prejudicial para o outro. O que vocês acham? Tá? 2. Disputa alimentos dela. 2. Benéfica para um dos envolvidos e prejudicial para o outro. Então, para o outro vai ser indiferente. Quem é o indiferente? É o que já comeu, foi embora. E o outro, a hiena, se beneficiou. Então, 2. Benéfica para um dos envolvidos e prejudicial para o outro. Benéfica para um desenvolvido e prejudicial para o outro, prejudicial para ambos os envolvidos. Não. Então, vamos lá. E limpo, não, o 3 que é indiferente, né? Aqui é indiferente. Benéfico para ambos.
indiferente para o outro. Benéfica para um, indiferente para o outro. Benéfica para os ambos envolvidos, benéfica para um e indiferente para o outro. Tá. Então aqui, um ganha, o outro perde, compete a zebra, vai se alimentar, certo? Então nós temos a competição, ela sempre é prejudicial, no caso, porque vai haver desgaste de energia, certo? Então, prejudicial para ambos os envolvidos, porque eles vão brigar, sempre vai deixar sequela. E um deles, embora a gente diga que um ganha e o outro perde, mas isso no momento, mas a longo prazo é prejudicial para os dois. Leões, tá? 2, benéfica para um dos envolvidos e prejudicial para o outro. Vai comer, vai se alimentar dela. Dela quem? Da zebra. Então vai ser benéfico para o leão que ganhou e vai ser prejudicial para a zebra. E 3, que é o predatismo. Competição, predatismo e competição intraespecífica, né? E 3, benéfica para um dos envolvidos, benéfica para a hiena, que vai comer o resto da comida do outro, é um comensal, e indiferente para o outro, que foi o leão que ganhou lá o direito de se alimentar da zebra. Ok? 9ª questão. O semiárido brasileiro exige do pequeno produtor estratégias para alimentação do gado durante a seca. Opa! Para garantir a sobrevivência do rebanho nesse período, uma das possibilidades é o plantio de cactáceas por adensamento, uma técnica, utilizando adubação com ureia, CONH2, nos períodos de chuva. Então, no período de chuva, ele vai plantar o cacto e adubar com a ureia. Considerando-se o ciclo do nitrogênio na natureza, essa estratégia de adubação justifica-se, pois, no solo, a hidrólise desse adubo químico simulará a. Então, a ureia é formada por 2 moléculas de amônia e uma de gás carbônico, não é isso? Então, quando chegar na natureza, vai decompor isso aqui, produzindo amônia. Então, ele fala assim, simula a nitrificação da matéria orgânica, disponibilizando NH4, mais nitrificação da matéria orgânica, disponibilizando NH3, desnitrificação da matéria orgânica, disponibilizando gás nitrogênio, amonificação da matéria orgânica, disponibilizando óxido de nitrogênio, amonificação da matéria orgânica, disponibilizando amônia. Então, o que vai acontecer? Vai haver a quebra da ureia e vai disponibilizar a amônia, certo? Lembrando que você tem nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, aí vem o carbono, vem o nitrogênio, e aí quando chega na natureza, o que acontece? Separa, aqui forma NH3 e aqui forma NH3 disponível para a planta. Então, amonificação, tá? Beleza? Isso aí é lá de Goiás. Responda a questão considerando o quadro que mostra os diferentes tipos de interações ecológicas. Efeito na espécie. 1, tá? Comensalismo, competição, mutualismo. Prejudicial. Prejudicial, efeito na espécie 1, vai ser prejudicial. Na espécie 1, benéfico na espécie 2. Aí vem aqui amensalismo. O amensalismo, ele é benéfico para o 2 e prejudicial para 1. Benéfico para o 2, prejudicial para o 2, benéfico para o 3, e o 4 aqui tem que colocar o nome. Neutro, amensalismo, benéfico para o 4 e neutro aqui, nesse aqui. Os tipos de interação ecológica que substituem os números 1, 2, 3 e 4 na tabela são, respectivamente,
Então, efeito na espécie 1, prejudicial. Então, comensalismo. O comensalismo, ele é benéfico para um e indiferente para o outro. Tá? Assim como o inquilinismo, certo? Então, ele é neutro. Então, prejudicial, benéfico. A competição é prejudicial para os dois. O mutualismo é benéfico para os dois. Tá? Benéfico para um, benéfico para os dois. Na espécie 2, benéfico. Tá? Então, aqui nós temos que relações ecológicas. Competição, 1, prejudicial e benéfico. Tá? Para o 1 aqui. Prejudicial e benéfico. Prejudicial para um, benéfico para o outro. Né? Nós temos o parasitismo. Benéfico para um, prejudicial para um, benéfico para o outro. Certo? O 2 é o parasitismo. O 3, o mutualismo. Tá? E o 4, o comensalismo. Tá? Que vai, então, beneficiar um e ser indiferente para o outro. Então, aqui nós temos, no 1, a competição. No 2, nós temos o parasitismo. Trocar a palavra aqui o número pela palavra. Parasitismo. O 3, o 2, parasitismo. O 3, mutualismo. E o 4, comensalismo. Comensalismo quando um se alimenta do resto do outro. Tá? Ok? Então, amensalismo. No caso dos amensais, ali no caso do antibiose ou amensalismo, né, da maré vermelha. Tá? A competição interespecífica, o parasitismo, um prejudica o outro e não vive sem o outro, e o mutualismo, ambos são beneficiados. Ok? Benefício e benefício para os dois. 11ª questão diz o seguinte: o cenário é Jebel Irhoud, um conjunto de cavernas a 100 quilômetros de Marrakech, no Marrocos. Mas ainda não existe Marrakech nem Marrocos. Estamos no fim de tarde de 300 mil anos atrás. 100 mil antes do surgimento dos primeiros seres humanos modernos. Mas eis que enxergamos ao longe um grupo de humanos, cujos sujos, cabelos desgrenados, mas claramente humanos. Com o devido banho de loja, todos passariam despercebidos se cruzassem a Avenida Paulista na hora do almoço. Revista super interessante, 2017. Sobre o tema abordado no texto acima, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém todas as corretas. 1. Mutação e recombinação gênica são fatores evolutivos. Então vamos grafar aqui. Sublinhar. Que alteram a variabilidade genética da população, pois as mutações reorganizam os genes existentes, enquanto a recombinação insere gene novo. Não. Está errado. Aqui, a mutação insere gene novo e a recombinação gênica faz uma reorganização do gene. Isso aqui não está certo. Então, podemos já tirar essa daqui. 2. A irradiação adaptativa é caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum, beleza, dando origem a vários grupos diferentes, adaptados a explorar ambientes diferentes. Tá, beleza isso aqui. 3. As conquistas tecnológicas podem alterar a variabilidade genética das populações. Na população humana, por exemplo, promove o relaxamento das pressões seletivas sobre essa população,
permitindo a sobrevivência de indivíduos que seriam normalmente eliminados através do mecanismo de seleção natural. Correto, né? Uma prótese, qualquer coisa, vai fazer aquele indivíduo que nasceu com aquela característica que não é fácil de sobreviver e passar para os descendentes. 4. Órgãos vestigiais, como apêndice vermiforme, são estruturas pouco desenvolvidas e sem papel significativo atualmente. Não se caracterizando, portanto, evidência evolutiva, não, se caracteriza. Esse não aqui está errado, né? Então, onde tem 4 aqui, vamos cortar. Um dos ancestrais do Homo sapiens foi o homem Neandertal, que, entre outras habilidades, fabricava ferramenta utilizando principalmente ossos de animais. Então, nós temos a 2, a 2 está certa, a 3, a 2, a 3 e a 5. Né? Os neandertais já conseguiam produzir suas ferramentas, suas armas, etc. Beleza, galera? 12. A seleção natural pode agir sobre a diversidade das populações de maneiras diferentes. Uma delas, nas condições do ambiente, favorece fenótipos que representam a média da população e desfavorecendo fenótipos extremos. Essa forma de seleção é denominada. Assim, gente, quando aparecer assim, né? O gráfico, vai aparecer assim, ó. Né? Os extremos sendo desfavorecidos em menor quantidade, é isso que ele está falando aqui, ó, certo? E essa aqui, a média, né? A representação média da população, desfavorecendo os extremos. Disruptivas, estabilizadora, direcional, sexual e diversificadora. Ela vai ser o quê? Estabilizadora, porque ela vai ficar na média. Beleza? Questão interessante. Tá? E agora eu estou me lembrando aqui porque que tem questões de evolução e de ecologia. Tá? É porque inicialmente, quando a gente mandou material para vocês, só estava previsto 3 semanas. Mas ninguém estava prevendo a pandemia, não é verdade? Então, com a advento da pandemia aí, a gente resolveu fazer a revisão para a Universidade Federal também em 4 semanas. Por isso, nessa segunda semana aqui, eu tinha juntado a ecologia com a evolução, tá? Então, não tem nada de errado não, tá? Do primeiro plano. Mas vai ter a 4ª semana que eu vou tratar só de um assunto, tá bom? Só para justificar aí, porque ficou aparecendo evolução e ecologia junto. 13ª questão. Abaixo, aqui do lado, é ilustrado um simples teste para detectar a resistência de bactérias aos antibióticos de uso humano. Então, aqui é um exame que a gente chama de antibacteriano, né, para saber qual antibiótico que vai surtir efeito sobre a bactéria. Indicados para terapia contra infecções. Admita que no teste hipotético abaixo, concentrações iguais de antibióticos 1, 2 e 3 foram inoculados em discos de papel de filtro, que a seguir foram transferidos para placas com nutrientes contendo bactéria Escherichia coli, aqui tinha que estar em negrito ou em itálico, está errado, após 24 horas de exposição. Então é assim. Eu vou pegar, isso aqui chama placa de Petri, para quem não conhece, tá? São duas, parece 2 pratinhos, um em cima do outro, né? Como se fosse uma caixinha de vidro, tá? No menor, no fundo do menor, pelo lado de dentro, eu vou passar substância nutritiva, aminoácido, glicose, tudo que a bactéria precisa para bombar aqui. Depois eu vou pegar a cultura da bactéria e com um swab, que a gente chama de que é tipo um cotonete gigante. Vocês estão vendo aí nesse da pandemia, fazer o exame da pandemia, né, do vírus, tirando do nariz, lá da fossa nasais, né, então da traqueia também. Aí a gente vai pegar aquele cotonete gigante, o swab, e vai aqui com a bactéria e vamos semear aqui, tá? Depois de semear a bactéria aqui, eu vou pegar esses disquinhos com tipos de antibiótico diferentes e vou colocar em cima de tudo. E vou levar na incubadora e vou deixar lá por 24 horas. Beleza? Então, vamos lá.
após 24 de exposição. A seguir foram transferidos para a placa com nutrientes contendo bactérias E. coli após 24 de exposição. Aí vem as perguntas aqui. Deixa eu dar uma explicação para vocês. Tá vendo, aqui, ó, tá vendo que não cresceu bactéria aqui em torno do disco 1 e em torno do disco 2. Essa parte sem bactéria aqui, ó, essa parte aqui, ó, a gente chama de halo. Observe que o diâmetro do halo do 1 é menor do que o diâmetro do halo 2. Por que que aqui não cresceu bactéria? Porque esse antibiótico não deixou. Certo? E observe que aqui no 3 não tem esse halo. A bactéria sambou aqui em cima do antibiótico. Não fez efeito nenhum, ela cresceu aqui em cima. Tá? Então, qual dos antibióticos você escolheria para tratar essa bactéria? Aquele que causou maior halo, que tem um halo maior, que foi o 2. Mas vamos lá. A bactéria foi igualmente sensível ao antibiótico 1 e 2? Foi igualmente sensível? Não, ela foi mais sensível a 2 do que 1. 1 foi menos sensível. Foi sensível, mas foi menos. Aqui não foi sensível. O antibiótico 1 somente exerceu uma ação inibitória, mas não foi bactericida? Não, foi sim, conseguiu. Está errado. O uso indiscriminado de antibiótico poderia explicar o resultado apresentado com o antibiótico 3? Poderia. As bactérias resistentes a antibiótico, muitas delas foi fruto do uso indiscriminado de antibiótico. Então, isso aqui está bacaninha. D. Gene de resistência a antibiótico transferido por conjugação são a causa do resultado com o antibiótico 3? Na conjugação, passa o DNA principal, também pode passar, certo? Mas, geralmente, é o DNA principal. E não é dessa forma, geralmente é por outra maneira, tá? E D. O antibiótico 2 o antibiótico 2 possui ação contra E. coli e outras bactérias de espécies diferentes, não pode afirmar, porque ela é específico para essa. Então, o uso indiscriminado de antibiótico pode explicar o resultado apresentado com o antibiótico 3 aqui. Ok? Aqui porque não dá para você saber, porque tem que, para cada espécie de bactéria, tem que fazer esse teste aí. Então, você não pode generalizar. Serviu para E. coli, vai servir para todos. Não, não é assim que funciona. 14ª questão, assinale a alternativa correta com relação à estrutura análoga. Então, lá na evolução a gente estudou órgãos homólogos. Órgãos homólogos têm a mesma origem embriológica, mas desempenham funções diferentes. Órgãos análogos. Análogos. São órgãos que têm origem diferente, mas desempenham a mesma função. Nadadeira do tubarão, nadadeira da baleia, tá? E elas surgem através do quê? Da convergência adaptativa. Então diz o seguinte, que estruturas análogas surgem a partir da convergência evolutiva? Sim. Elas derivam de estrutura existente ou ancestral comum? Não. Elas evidenciam os parentescos evolutivos entre as espécies? Também não. Elas têm a mesma origem embriológica? Não, diferente. Elas podem apresentar diferentes funções, não a mesma função. Então, as estruturas análogas, elas surgem a partir de convergência evolutiva. Nadadeira da baleia, nadadeira do tubarão, as asas da borboleta, as asas das aves. Ok? E nossa última questão, como eu disse para vocês, na abertura eu disse que seria só evolução, na realidade tem evolução e ecologia, né? Então, a compreensão da dimensão evolutiva existente na relação patógeno-hospedeiro é fundamental para a elaboração de políticas de saúde pública. Um exemplo disso é a evolução do HIV no mundo. 2012, hein, gente? De acordo com a teoria sintética, lembra que eu falei para vocês que é mais baseado no histórico das teorias evolucionistas, né?
a teoria sintética da evolução biológica, a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, tenderá a se tornar em longo prazo. O que vai acontecer com ela conforme a gente vai conhecendo essa relação evolutiva entre o patógeno e o hospedeiro? A. Ainda mais grave em decorrência do surgimento de mutações resultantes do uso de novos medicamentos. O novo medicamento vai causar mutação? Não é. Medicamento não é para causar mutação, medicamento é para tratar a pessoa. B. Menos grave devido à menor sobrevivência de populações infectadas por cepas menos patogênicas. Então, deveria morrer menos, né? Ainda mais grave em função da maior sobrevivência da população infectada com cepas mais patogênicas. D. Menos grave em virtude da maior sobrevivência de população infectada por cepas menos patogênicas. E, ainda mais graves, com resultados de uma maior adaptação do vírus HIV no hospedeiro. Então, aqui nós vamos ter ela menos grave, né? Em virtude. Por que vai ser menos grave? É bom analisar assim, ó, tipo análise sintática, né? Morfológica. Em virtude da maior sobrevivência de populações infectadas por cepa menos patogênica. Então, quando o vírus aparece, começa a matar muito mais, depois vai diminuindo a mortandade por causa disso aqui. Ok? Então, galera, chegamos aqui ao final desse nosso segundo encontro, né? Um misto de questões de evolução e de ecologia, mas lembrando que nós vamos ter no nosso último encontro, no quarto encontro aí dessa revisão da Universidade Federal, específico só com acho que é ecologia, tá? Mas fica aí algumas questões para vocês se debruçarem sobre ela, tentar resolver, procurar entender, tá? Algumas são bem parecidas com a que caem aqui no nosso estado, beleza? Então, qualquer dúvida nos procure, tá? Estou à disposição de vocês aí nos grupos, nas plataformas, para sanar qualquer dúvida que possa ter ficado aí em relação a essas questões. Beleza? Fiquem em casa, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.